Senhor presidente, senhores deputados, eu primeiramente quero dizer que me somo ao deputado Eduardo Rocha, que acabou de falar aqui, nessa questão da proposta de taxação da energia solar, das placas fotovoltaicas. Eu acho que esta Assembleia Legislativa tem que fazer uma manifestação forte e contundente para que, de fato, isso não aconteça. Como foi dito aqui no final, nós precisaríamos de medidas para incentivar cada vez mais a população a aderir a esta energia sustentável e não sobretaxar aqueles que estão já se utilizando desta tecnologia. Mas o que me traz à tribuna nesta sessão é a questão da reforma da Previdência que acabou de ser aprovada no Senado Federal. Eu ocupei esta tribuna em anos anteriores várias vezes para falar da proposta do governo federal, já desde o governo Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, a questão da proposta de uma reforma da Previdência. E em anos anteriores eu sempre me manifestei de forma crítica a esta reforma, uma vez que, ao invés de falar de combater privilégios, ela sempre foi uma reforma que veio para prejudicar os trabalhadores e principalmente aqueles que são assalariados, que dependem da aposentadoria, muitas vezes até para o sustento da sua família. É importante dizer que existe uma pesquisa aqui dizendo que boa parte das famílias brasileiras, é um número significativo, sobrevive da aposentadoria de alguém da sua casa. E a aposentadoria também, segundo essa pesquisa, ela ajuda a combater a pobreza e a fome, uma vez que para muitas pessoas é o único rendimento. Eu, inclusive, que lido bastante com as comunidades indígenas aqui do nosso estado, sei o quanto é importante uma aposentadoria de alguém, de uma família dessa, né, para o sustento. Às vezes é a aposentadoria do avô ou da avó que acaba garantindo o mínimo para aquela família poder sobreviver. E hoje a gente percebe que a reforma da Previdência, ela não veio combater privilégio, coisa nenhuma. Ela veio justamente para retirar ainda mais dos mais pobres, da população trabalhadora e que ganha os menores salários. E a prova disso, deputado Cabalmi, é que toda vez que se fala em reforma da Previdência na grande imprensa, a gente ouve falar assim: o mercado reagiu bem, o mercado está no aguardo dessa reforma, as bolsas estão em alta por causa do anúncio da aprovação da reforma. Isso é a prova cabal de que a reforma da Previdência é ruim para os trabalhadores, porque ela é boa para o mercado, ela é boa para os setores da economia, né, que mais lucram nesse país, que são os bancos, o capital financeiro. Então, eu fico assim entristecido de saber que essa reforma foi aprovada, mas não para combater privilégios, mas para justamente apertar o cinto ainda mais da classe trabalhadora. Mas o que eu queria colocar aqui, alguns pontos da reforma da Previdência que a população só vai sentir daqui a alguns anos, quando começar a se aposentar, quando entrar na regra de transição, quando esse jovem fizer os cálculos de quanto falta para aposentar, quanto que vai ser a sua aposentadoria, aí a população vai começar a entender o desastre que foi. Primeiro, a idade mínima aumentou. Idade mínima para alguém se aposentar com vencimentos integrais
para os homens 65 anos e para as mulheres 62 anos. E o tempo mínimo de contribuição para as mulheres de 15 anos e para os homens de 20 anos que começarem a trabalhar depois que a reforma da Previdência entrar em vigor. Terceiro ponto importante aqui é o cálculo do valor da aposentadoria. E aqui que está um dos pontos mais prejudiciais para os trabalhadores que vão se aposentar. Porque hoje, como é que é hoje? O cálculo é da média dos salários, da média dos 80 maiores salários desde 1994. Então, agora, com a reforma da Previdência, o salário vai ser a média dos 100% dos salários recebidos, né? E então isso vai significar, na verdade, uma redução do seu salário, do seu vencimento na hora da aposentadoria. O trabalhador, então, em síntese, ele vai ter que trabalhar mais tempo para se aposentar com a idade mínima de 65 anos, o seu salário poderá ter uma redução com essa média dos 100 salários, média de 100% dos seus salários. E um outro ponto importante, que o trabalhador, no caso dos homens, vai ter que contribuir por 40 anos. 40 anos de contribuição para poder receber o seu salário integral. Então, realmente é uma reforma que vem para apertar o cinto ainda mais dos trabalhadores assalariados. E tem uma questão ainda importante, que é a questão das pensões. No caso daquela viúva, né, ela não vai poder mais receber a sua aposentadoria e a pensão, né, do seu marido que faleceu. Vai ter que fazer a opção, né, qual que é o maior valor. E a pensão da viúva é de 50% do valor, né, da aposentadoria do seu marido, acrescido de mais 10% por filho menor de 21 anos de idade. Então vejam bem que as viúvas vão ser duramente penalizadas, né? Aquela mulher que perdeu seu marido, ficou com os filhos menores ainda para criar, que deveria ter ainda este suporte dentro da pensão do marido, vai ter essa redução, e os trabalhadores assalariados vão trabalhar mais tempo, vão ter que contribuir por mais tempo para poder se aposentar com um salário menor, que ele vai ser calculado com a média de 100% dos seus salários. Eu não vejo aqui nenhum combate de privilégios, não vejo combate de privilégios. Eu vejo que toda vez que se fala essa reforma da Previdência, ela sinaliza bem para o mercado, é porque ela está realmente tirando de uma parte significativa da população para engordar ainda mais os lucros dos bancos e de grandes empresas. Então, é uma previdência, é uma reforma da Previdência feita para atender o mercado, para atender os interesses do capital financeiro no Brasil, mas não para atender os interesses da classe trabalhadora. Foi feita uma CPI no Congresso Nacional, e CPMI, aliás, no Congresso Nacional, em que revelou de que não existe déficit da Previdência. Essa é uma questão, porque hoje nós temos que levar em consideração que a gente tem a Seguridade Social, e os impostos que estão destinados para financiamento da Seguridade Social, eles são, inclusive, estabelecidos pela Constituição. E a Seguridade Social é a Previdência, a saúde e a assistência social. Se você juntar os três e tiver todos os impostos
que são destinados para a Seguridade Social, é claro que você tem uma política forte, muitas vezes, de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, e isso hoje é contabilizado, é como se fosse déficit da Previdência, e não é. A Previdência Social brasileira parece que é o grande problema que emperra o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Eu quero aqui, numa outra oportunidade, trazer um estudo do que realmente está quebrando o país, do que realmente faz com que o país não tenha orçamento para investimento em nada, que é o pagamento dos juros da dívida pública. Na verdade, hoje nós estamos sacrificando os trabalhadores, nós estamos sacrificando os assalariados para que o país continue fazendo esse absurdo que é de pagar os juros da dívida pública, que ninguém sabe direito qual que é a sua origem, quanto deve ainda, quanto já pagou e o que tem para pagar. Né? Nós tivemos especialistas fazendo esse debate e dizendo, se não tiver uma auditoria da dívida pública para levantar esse rombo que acontece no país, nós não vamos solucionar o problema, né, da Seguridade Social, dos investimentos nas áreas prioritárias como saúde, educação e a própria Previdência. Então, é uma história muito mal contada para a população, né? Fica parecendo que o trabalhador que ganha um salário mínimo está quebrando a Previdência, né? Está quebrando, e isso não é verdade. Então, nós tivemos uma reforma que foi perversa com os trabalhadores assalariados que ganham menos, que vão ter que trabalhar mais tempo na vida para se aposentar e com salários menores, né? Agora, quem tem dinheiro vai fazer uma previdência privada. Esse aí não está nem aí com a reforma da Previdência. Ele assiste na televisão e fala, isso aí não é comigo, isso aí é com os pobres. Por quê? Porque ele vai ganhar o teto da Previdência quando se aposentar e ainda vai ter a Previdência complementar que ele está fazendo num banco. E os bancos estão felizes, sorrindo de orelha a orelha, porque agora vai aumentar a procura de pessoas atrás de uma aposentadoria privada, né? Então, essa que é a situação. Ainda bem, deputado Gerson Claro, que não passou aquela proposta do governo Bolsonaro, que era da capitalização. Ainda bem, porque olha o Chile, está vendo o Chile? Como é que está lá hoje? Já morreram quantas pessoas agora nos protestos, né? Está um caos. E o que está acontecendo no Chile? É bom a gente fazer uma interpretação dessas coisas, né? O que está acontecendo? É por causa de um aumentozinho na tarifa lá de 20%? Não, começou com isso, foi a gota d'água, estupim. Mas o povo, depois que o governo retirou esse aumento dos 20 centavos, aliás, né? Ele retirou, o povo continuou na rua brigando. Sabe por quê? Porque o povo está descontente com a política neoliberal do governo chileno. Não aguenta mais viver com a aposentadoria miserável que hoje existe no Chile por conta da implantação do sistema de capitalização, né? Então, o Paulo Guedes, ministro aí, tão brilhante do Bolsonaro, queria trazer aquela proposta da Previdência da capitalização para cá, que não deu certo em lugar nenhum e está fazendo o Chile virar um caldeirão, fervendo, em ebulição, né? E ele queria trazer para cá. Dos males, o menor, quer dizer, pelo menos essa indecência não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas agora o que nós temos que fazer é lamentar apenas, né, essa reforma que foi aprovada e dizer que se o Congresso não aprovar aquela PEC paralela que inclui os estados, daqui a pouco nós estaremos discutindo aqui a reforma da Previdência também no estado de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a atenção, os apartes dos colegas e faço aqui, para encerrar o meu pronunciamento, esse desafio para que nós possamos analisar melhor esse tal de rombo da Previdência que quebrou o país. Não quebrou porcaria nenhuma. Na verdade, o que nós estamos fazendo é sacrificar o orçamento da União com o pagamento de juros da dívida pública, que é uma caixa preta, e, na verdade, não sobra dinheiro para nada, inclusive para pagar as aposentadorias dos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente.